Samuel Moreira. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, ministro Aloysio Mercadante, Marco Antônio, secretário do Ministério. Parabenizar a iniciativa do deputado Marquesan, porque proporciona um debate de conteúdo sobre a crise e o modelo. A primeira questão que eu gostaria de colocar é em relação ao modelo. Isso é fundamental, porque foi colocado aqui, muito bem colocado, o Brasil tem um desenvolvimento capitalista tardio. Não tem país que se firmou, chegando tardiamente ao desenvolvimento capitalista, que não tenha tido uma participação marcante do Estado como instrumento estruturante do processo de industrialização. Então, esse debate é um debate importante, porque o modelo e o arranjo produtivo que se montou para a retomada da indústria naval, e nós estamos falando de renascimento da indústria naval, porque sair de 7 mil para 80 mil, mesmo 69 e poucos mil que tem hoje, é um renascimento da indústria naval. Não tem elemento de retomada de um processo de desenvolvimento industrial num país colocado dentro da órbita capitalista como nós estamos colocados, historicamente, sem nós termos um elemento indutor do desenvolvimento por parte do Estado. E, aliás, todas as experiências positivas que teve aí, os arranjos produtivos no Japão, com a participação pesada do Estado, da Coreia. Então, quando se fala sobre a SET Brasil e se abre, isso aqui é um absurdo. A articulação do Estado, é como se toda articulação e participação do Estado fosse criminosa. E, ao mesmo tempo que se critica, se quer os recursos do Estado para a retomada da atividade produtiva. Portanto, é uma contradição. Essa discussão sobre o modelo é fundamental para nós, porque diz respeito ao futuro do país. Então, o Estado e a participação dos fundos de pensão e a articulação de arranjos produtivos é indispensável para o processo de desenvolvimento. Então, esse custo de aprendizagem não é proteção de mercado, é custo de aprendizagem. Aliás, até o pai do liberalismo, Adam Smith, lá na Inglaterra, quando ele lançou a Riqueza das Nações, certas áreas da indústria inglesa foi protegida. Ele defendia a proteção da indústria naval inglesa. Portanto, é a inocência daqueles que acham que o processo livre do mercado atua na economia, e especialmente na economia do petróleo e na economia da indústria naval. Isso é uma ilusão. Portanto, a participação do Estado é fundamental e, nesse sentido, é vitoriosa a construção do projeto do governo, dos dois governos de Lula e do governo da presidente Dilma. E isso é importante discutir no momento de crise, qual é o modelo que se apresenta a essas alternativas. Portanto, é fundamental esse debate que dá a demonstração clara da robustez do modelo. Resolver os problemas do modelo é fundamental, aperfeiçoamento do modelo é fundamental, faz parte do desenvolvimento e das ações do Estado, da sociedade civil como uma forma geral. Mas, no entanto, me parece que esse é um primeiro debate que sai daqui com a apresentação do ministro, reforçado a importância do modelo que foi adotado e a inexistência de modelos anteriores, que tiveram oportunidade para fazer isso e não fizeram. Olha os investimentos da Petrobras, o que era até 2003, e a retomada dos investimentos da Petrobras. Se não tivesse os investimentos em P&D, nós não teríamos hoje a descoberta e a exploração do pré-sal. Portanto, eu acho que esse é um primeiro problema, uma primeira questão a ser debatida. A segunda diz respeito à questão conjuntural. Além dessa colocação que o Marrone fez aqui, a Petrobras tem concorrência em vendas de ativo. Jornal O Valor do 10 de julho. O que é que diz aqui? Petroleiras em todo o mundo cortam custos e afetam rede de fornecedores. Só a Shell fez um desinvestimento de 14 bilhões em 2014. Aí está achando que não tem crise? Está achando que isso é brincadeira? Está se falando em falta de planejamento? Alguém ia planejar que a Arábia Saudita ia inundar o mundo de petróleo para inviabilizar a produção do petróleo? Não, o share gas, o share petróleo e gás lá nos Estados Unidos? Alguém ia planejar isso, ia identificar isso? Aí tem que ser cartomante.
Tem que ser cartomante, porque os investimentos que estavam sendo feitos no Brasil e no mundo estavam levando em consideração esse preço do petróleo. E vários projetos se inviabilizaram, não só no Brasil. No ano de 2014, a Petrobras, a Shell, inclusive, desinvestiu mais do que a Petrobras, todas as grandes petroleiras. Então, desconhecer isso é querer tapar o sol com a peneira. Parece que o problema conjuntural do Brasil é um problema só da Lava Jato e é um problema de desgoverno. Isso é de uma simplicidade. É claro que isso é o discurso fácil da oposição. Mas nós precisamos ter muita responsabilidade de entender essas questões que foram colocadas do momento da conjuntura que inviabiliza o setor. Só uma parte, deputado. Não estou dando a parte. Crítica, eu só perguntei o que vai ser feito. Mas eu estou respondendo, deputado. A indústria só quer saber o que vai ser feito. Eu estou respondendo. É só isso. Eu estou respondendo. O que vai ser feito não é... Aliás, esse governo nunca deixou o Brasil à luz do mercado. Sempre teve a intervenção forte do governo, uma atuação do governo no processo de gestão da crise econômica brasileira. Quando o mundo todo esteve em crise, nós incentivamos corretamente o consumo do Brasil e debelamos naquele momento os efeitos principais da crise. Se não fizesse isso estávamos pior. Se tivesse num governo tucano, talvez a crise tivesse instalado antes, porque nem produção industrial nós teríamos. O deputado Davidson está fazendo uma dissertação, não pode ser incomodado, interrompido. Já tinha falado já. Então, essa é uma questão. Para encerrar, e para o desconhecimento da indústria de petróleo, o que é que foi feito agora o leilão no México? Eles querem que faça o leilão. Agora já tem um leilão programado no Brasil. Não é que não exista leilão. Tem leilão programado no Brasil. Pode não ter leilão de entrega. Esse aí eu acho que com esse governo não vai acontecer. Agora, leilão no México está tendo agora. Qual foi o resultado do leilão do México? Será que alguém acompanhou? Então, o desconhecimento sobre a dinâmica da indústria de petróleo leva a cometer certas, eu diria, heresias, do ponto de vista da afirmação com base no interesse político, de descaracterizar essa construção que foi feita. E, nesse sentido, para concluir, eu solicito ao ministro já uma comissão para tratar do tema da Bahia. Tem aqui os deputados baianos, nós gostaríamos de fazer parte de um tempo para tratar especificamente do caso dos estaleiros e gostaria de saber o que é que o governo está fazendo no sentido de, porque um dos problemas sérios agora é a retomada dos investimentos nessas empresas. Aliás, a crise do subprime nos Estados Unidos teve até estatização de indústria, tanto da indústria GM, se não me falha a memória, como entrou em parte de recursos dos bancos. Né? O próprio governo não deixou as empresas quebrarem. Aqui, se o governo for entrar na empresa, já tem alguma coisa aí. Portanto, a avaliação não é que nós precisamos dar socorro às empresas para dar socorro à economia brasileira. E, nesse sentido, eu gostaria de saber quais são os arranjos que estão sendo feitos do ponto de vista do BNDES que possam retomar essa indústria a indústria naval brasileira nos níveis que ela estava, porque a indústria foi reconstruída e parabenizo a apresentação do ministro. Deputado Samuel Moreira. Só uma questão de ordem, presidente. Eu só queria saber qual é o tempo, porque Vossa Excelência pediu que eu parasse de falar, que eu era o requerente. Não, mas o senhor já falou, e aí, o senhor falou mais do que o palestrante, toda hora o senhor está fazendo e aí, interlocução aí. E depois, só para fazer uma referência...